Vamos falar sobre transição energética e as novas fronteiras de energia eólica. Uma oportunidade para a economia brasileira. O tema transição energética, ele é mais recente. Nós estamos falando principalmente a partir de 2015 do Acordo de Paris para a redução dos efeitos das mudanças climáticas e para a redução da produção de combustíveis fósseis no planeta. Bom, as novas energias renováveis, as novas fronteiras de energias renováveis, elas surgiram um pouco antes, na segunda metade dos anos 90, em que as economias, principalmente as europeias, não produtoras de petróleo, buscaram investimentos em novas tecnologias de produção de energia para a independência energética. Vamos lembrar que o mundo passou por duas crises de petróleo principal, dos anos 70 e depois nos anos 90. E as economias que não produzem o petróleo começaram a perceber que esta forte dependência de combustíveis as deixariam muito vulneráveis ao sistema de preços. Então, a busca pelas energias renováveis, principalmente na Alemanha, Dinamarca, ela está voltada para a substituição dos combustíveis fósseis, o carvão, e também os derivados de petróleo, não por uma questão climática especificamente, e sim por uma questão econômica, geopolítica de independência energética. Neste sentido, essas economias investiram fortemente em tecnologia para a produção de energias renováveis, como energia eólica e depois a energia solar. E por que energias renováveis? Porque são recursos que todos os países têm. E se a busca é a independência energética, nada mais natural do que investir em tecnologia para aproveitamento daqueles recursos que se tem. Por essa razão, os investimentos aconteceram mais fortemente na segunda metade dos anos 90 e no final dos anos 2000, a energia eólica já se tornou economicamente viável e esses países, Alemanha, Dinamarca e depois outros países europeus, fizeram investimento nesta fonte. Este investimento em tecnologia com um recurso, que é o recurso natural, e um recurso abundante, somado à nova tecnologia, fez com que o progresso técnico tornasse também essas fontes altamente competitivas. Então, aqui tem um aspecto econômico, tem um aspecto geopolítico, tem um aspecto econômico. E por essa razão, essas fontes foram se tornando cada vez mais competitivas. A discussão da transição energética veio muito depois, quando os países em discussões a respeito do clima, e esta discussão se tornou mais forte no Acordo de Paris, decidiram fazer a chamada transição energética. E ali já começou a se falar fortemente da necessidade de reduzir as emissões de CO2, ou o que nós chamamos de CO2 equivalente, porque não é só o CO2, mas nós chamamos de CO2 equivalente, que são os gases produtores de efeito estufa. Então, a questão energética se tornou muito relevante. Por quê? Porque se fala tanto em energia e transição energética? Porque 76% das emissões do planeta vêm da energia. Por isso que energia é tão relevante na discussão do clima e das mudanças climáticas. Então, nesse processo de discussão, de fazer uma forte redução das emissões, que nós chamamos de transição energética, de você substituir os fósseis pelas energias renováveis, os países, em várias discussões de clima, chegaram à conclusão que em 2050, e os estudos demonstraram que nós precisamos
reduzir as emissões equivalentes a zero. Então, fala-se da meta de alcançar o net zero ou das emissões líquidas em 2050. Por essa razão, a discussão da transição energética se tornou mais forte nos últimos anos, a gente percebe isso de 3, 4 anos para cá, os cientistas bem antes, mas nós, que lidamos, cidadãos comuns, nós percebemos isso mais fortemente agora. E esse alcance pelo net zero foi fortemente discutido agora na COP26, no Acordo de Glasgow, ou no que nós chamamos de Pacto de Glasgow. Não há dúvida agora, para os 198 países que estavam participando da COP, de que as mudanças climáticas são um fato do planeta, um fato da vida, e que é uma responsabilidade de todos nós, e que, portanto, precisamos reduzir essas emissões e chegar no net zero em 2050. E a discussão da transição energética e da pauta ESG, ou ASG, que nós chamamos de ambiental, social e de governança das empresas, se tornou ainda mais forte com a pandemia, porque a pandemia ela mostrou para a sociedade o quanto nós somos vulneráveis a várias questões que nós não somos capazes de controlar. Por mais que a gente tenha alcançado um progresso tecnológico, por mais domínio que a gente tenha sobre a ciência, a gente se viu muito vulnerável. E nós sabemos que a nossa vulnerabilidade com relação às mudanças climáticas é ainda maior. Então, nesse quadro, a pauta da transição energética se tornou mais forte. E aí, como que o Brasil se insere nessa discussão? Em que contexto está o Brasil? O Brasil se insere nessa discussão porque é um país extremamente rico em recursos naturais para a produção de energia. O Brasil começou a investir nas fontes eólicas muito mais tarde. O primeiro projeto em 2004, mas os leilões regulares em investimentos em energia eólica aconteceram em 2009. E por que o Brasil começou tão mais tarde? Por que o Brasil parece estar atrasado? Não, ele não está atrasado. É porque o Brasil, pelo fato de ter muitas hidrelétricas, ele passou boa parte do tempo investindo em hidrelétrica, e hidrelétrica também é energia renovável. E a hidrelétrica altamente competitiva. Então, o Brasil explorou o máximo que pôde as hidrelétricas. Quando as novas renováveis surgiram, como eólica e depois solar, o Brasil ainda não investiu ali no início dos anos 2000, porque essas fontes custavam muito caro. Essa tecnologia ainda era muito cara. A partir do momento que essa tecnologia foi melhorando, e eu digo que ela foi revolucionando, os custos caíram e o Brasil, então, resolveu investir em energia eólica. De lá para cá, principalmente de 2009 para cá, a energia eólica, e aí a energia eólica onshore, que nós falamos, que é aquela produção em terra, cresceu fortemente, tem crescido exponencialmente. Em 2009, quando o Brasil fez o primeiro leilão, nós tínhamos menos de 1 gigawatt de capacidade instalada. Hoje, nós estamos com 21 gigawatts de capacidade instalada. E a energia eólica é a segunda fonte de geração de energia do Brasil. No início dos anos 2000, 90% da geração de energia do Brasil vinha de hidrelétrica. E agora, nós temos 60% de hidrelétrica e cerca de 12% de energia eólica. Nós temos também biomassa, nós estamos vendo o crescimento da fonte solar, e temos também pequenas centrais hidrelétricas. Mas a energia eólica seguida da solar, elas são as fontes que vão propiciar o crescimento, o investimento em energias renováveis no Brasil para os próximos 20, 30, 40 anos. O Brasil ele tem essa potencialidade pela quantidade de recursos naturais que possui. Além disso,
A energia renovável que o Brasil produz, somada à tecnologia que foi desenvolvida lá fora, mas que veio, agora nós trouxemos essa tecnologia para o Brasil, inclusive 80% de uma turbina eólica, aquela máquina eólica que você vê, ela é produzida no Brasil, 80%. Então, nós já trouxemos a tecnologia para cá. E o que é que nós fizemos? Nós combinamos o nosso recurso natural, que é maravilhoso, com a turbina, com a tecnologia eólica, e produzimos a energia eólica mais barata do mundo por meio de contratação dessa energia em leilões competitivos. Com essa modelagem, o resto do mundo também acompanhou o que o Brasil fez, de contratar energias renováveis por leilões competitivos. Desta forma, somando progresso técnico, disponibilidade de recurso renovável, sol e vento, todo mundo tem, uma proporção maior ou menor, todo mundo tem, nós chegamos à competitividade dessa fonte, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E aí eu posso afirmar para vocês que nós estamos, sim, numa trajetória de transição energética definida. Ela é irreversível. Por que que ela é irreversível? Porque todo mundo está consciente das mudanças climáticas e de que nós temos que reduzir a emissão. Sim, isso é muito importante, mas a gente sabe que o fator econômico ele é muito mais forte, que o fator geopolítico é muito mais forte. Só que, e é por isso que nós entendemos que a transição ela está definida, porque os países desenvolveram a tecnologia e têm tecnologia disponível e recurso renovável interno para a produção de energia. Esse é um fator. E o segundo fator, e muitíssimo importante, é que essas fontes se tornaram altamente competitivas. Então, não faz sentido não fazer. Ainda que tenhamos mudanças, essas mudanças elas não vão determinar uma mudança de trajetória, porque você tem fator técnico, econômico e geopolítico para definir essa transição energética. Então, o capital ele vai exatamente nessa trajetória. Bom, diante desse fato, como que fica o Brasil, e qual é a nossa perspectiva? Como o Brasil demorou um pouco a investir em fontes renováveis, mas quando veio investindo, veio com a modelagem competitiva e tem explorado fortemente esses recursos, o Brasil já está apresentando novas fronteiras. E aí, a primeira nova fronteira que nós vimos foi a combinação da energia eólica com a energia solar, que são os parques híbridos. Nós estamos produzindo energia renovável em parques de combinação no mesmo terreno de eólica e de solar. Essa é a tecnologia combinando parques e que nós chamamos de tecnologia híbrida. Além disso, está havendo um desenvolvimento muito forte, e isso falando globalmente, da tecnologia de armazenamento de energia, por meio de baterias, e também já estamos falando de armazenamento de hidrogênio. E o Brasil também está investindo nessa tecnologia. Do lado da eólica, nós temos desenvolvimento muito forte, iniciado na Europa, que explorou toda a capacidade de terreno de produção eólica e aí avançou para o mar, que nós chamamos de offshore. O Brasil já está trazendo também essa tecnologia. Em janeiro, o governo publicou um decreto mostrando, dando as primeiras diretrizes para o desenvolvimento dos parques de energia eólica também offshore. E, além disso, dado o desenvolvimento da tecnologia do hidrogênio lá fora, e principalmente pelos países europeus, o Brasil também vai trazer a tecnologia do hidrogênio. E aí, o que se fala, dado, nós falamos da transição energética e de que esse é um caminho irreversível, as economias globais, e principalmente os países europeus que têm recursos para isso, eles estão investindo fortemente no hidrogênio verde.
O hidrogênio, a tecnologia do hidrogênio, ela é razoavelmente antiga, mas ela não é economicamente viável. Você faz hidrogênio a partir de eletrólise, e a eletrólise consome uma quantidade muito grande de energia. Mas está havendo um forte investimento na tecnologia para melhorar a eficiência do hidrogênio, mas o fator mais importante disso tudo é que a energia renovável se tornou muito competitiva. Então, o fator que mais custava para o hidrogênio, que é a energia, está muito competitiva. E aí a gente pode enxergar a produção de hidrogênio em massa no mundo, e aí o Brasil tem uma vantagem muito grande. O Brasil ele tem excesso de recursos renováveis, ele tem abundância de recursos para a produção de energia. Nós não temos a capacidade de consumir tudo que nós produzimos. E até onde sabemos, energia elétrica é não exportável. Não tem como você colocar um elétron na caixa e exportar. Se pudéssemos, seria maravilhoso. Mas como que nós podemos exportar a nossa energia renovável? Hoje, 2022, 2023, nós podemos produzir o alumínio e todas as commodities que nós exportamos com energia renovável. Aí nós vamos exportar commodities verdes. E num futuro não muito distante, 2028, 2030, o hidrogênio será a nossa forma de exportar energia renovável. Nós vamos produzir o hidrogênio verde a partir de energia eólica, a partir de energia solar, a partir de energia eólica offshore e exportar para o resto do mundo. A Alemanha, que é um dos países que mais investe em hidrogênio, 42% da energia que ela vai precisar em 2050 vai ter que vir de fora, porque ela não terá a capacidade de produzir. E ela vai comprar o hidrogênio verde de outras economias. E esta economia pode ser o Brasil. O Brasil está vivendo uma oportunidade única de ser um grande exportador de energia verde, de hidrogênio verde. E isso é uma oportunidade de crescimento econômico e, sobretudo, de desenvolvimento econômico e social. O professor estava falando há pouco de inflação, de sociedade, agora a gente vai lembrar disso. O Brasil ele não tem tanta oportunidade de crescimento e desenvolvimento pela história econômica que ele vive. Mas, a partir da energia verde, no âmbito da transição energética, ele pode aproveitar essa oportunidade. É esse olhar que nós precisamos ter para a economia brasileira. Quando nós falamos de transição energética e ouvimos por aí, e sabemos todos nós que é o maior desafio da humanidade, porque nós dependemos muito dos combustíveis fósseis, dependemos muito de energia, mas é muito importante que os países olhem para a transição energética também como uma oportunidade econômica. E para nós é uma oportunidade. E eu estou falando só da produção de energia, porque existem outros fatores, mercado de carbono, por exemplo, que nós nem vamos falar neste momento. Como é esta oportunidade para o Brasil? Olhando especificamente para a energia eólica, nós, da Abeólica, fizemos um estudo em 2020 e nós concluímos que a região Nordeste, que é a região que tem 80% dos parques eólicos brasileiros, ela teve um crescimento do PIB de 21% com a chegada dos parques eólicos. E um crescimento do IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, de 20% com a chegada dos parques eólicos. Nós publicamos recentemente um estudo que faz a análise econômica dinâmica dos investimentos em energia eólica e nós concluímos que a cada R$1 investido em energia eólica, nós devolvemos R$3 em forma de PIB. Para cada megawatt que instalamos de parque eólico, nós geramos 11 postos de trabalho.
Além disso, quando nós medimos o custo social do carbono, toda a produção de energia eólica do período de 2016 a 2024, ela será capaz de devolver para a economia cerca de 72 bilhões de reais de custo de carbono evitado. O que isso significa? Para nós não é muito natural pensar, mas a destruição ambiental, quando você provoca uma destruição ambiental, você também está destruindo o valor, você está destruindo a economia, você está destruindo o PIB. Então, quando nós produzimos energia não emissora a partir de fontes limpas e renováveis, nós estamos evitando aquilo que chamamos de custo social do carbono. Então, é muito importante que a gente olhe para a transição energética não naquela percepção, que difícil, olha, vai ser muito complicado para o mundo fazer isso. Sim, vai ser bastante desafiador fazer a transição energética e alcançar o chamado Net Zero em 2050. Ele vai depender de tecnologia, ele vai depender de recursos financeiros, ele vai depender de recursos naturais e de organização política. Porém, nós temos tudo isso em mãos. Como eu falei desde o início, energia renovável tem tecnologia, é competitiva e pertence naturalmente aos países. Então, diante desse cenário, não temos dúvidas de que a trajetória da transição energética já está hoje definida e nós temos a capacidade de seguir para essa transição e o Brasil levar muita vantagem nesse processo da transição energética por ser o país que tem a maior quantidade de recurso disponível no mundo para fazer essa transição energética. O Brasil não pode perder essa oportunidade e esta responsabilidade é nossa. Obrigada.